Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, da Universidade de Brasília. Esse é o vídeo de número 2 do tópico 5 de algoritmos e estruturas de dados, em que estamos falando sobre árvores. Nesse vídeo em especial, começaremos a falar sobre a árvore de busca binária. Vamos lá, vamos definir então o que é uma árvore de busca binária, ou em inglês aí, Binary Search Tree, que chamaremos aí pelo apelido de BST. Uma árvore de busca binária é uma árvore binária ordenada que traz uma propriedade fundamental, que muitas vezes a gente chama até de propriedade BST, essa descrita aí no slide em azul. Seja um nó X qualquer da sua BST, esse nó X armazena um registro e esse registro tem uma chave. A gente vai definir que uma das informações guardadas dentro desse nó é a chave de ordenação, é a que determina a regra de ordenação dos dados dentro da árvore como um todo. Então, para a árvore ser uma BST, essa propriedade em azul tem que ser verdadeira para qualquer nó. Ou seja, se eu tenho um nó Y que é da subárvore à esquerda de X, a chave de Y tem que ser menor do que a chave de X. Se esse nó Y está na subárvore à direita, então a sua chave tem que ser maior ou igual à chave de X. Essa propriedade sendo obedecida, veja que é uma propriedade, digamos assim, local. Ela só diz respeito à ordem de um nó com respeito aos nós descendentes dele. Se essa regra é obedecida para cada nó, a árvore como um todo fica estruturada de tal maneira que eu posso imprimir ou visitar, né, ou seja, percorrer, acessar, consultar todas as chaves dentro dessa árvore de uma forma ordenada, seguindo aí a ordem numérica do registro, a ordem alfabética do registro, se ele for, se a chave definida for uma string, por exemplo, e isso é feito através de um algoritmo chamado de percurso em ordem, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, é uma propriedade muito interessante para preservar essa relação de ordenação entre os elementos. Então, aqui a gente tem dois exemplos de árvore de busca binária que obedecem justamente à propriedade BST. A gente pode ver justamente aqui que, por exemplo, em relação ao elemento 6, todo mundo que está à esquerda é menor e todo mundo que está à direita é maior ou igual. Assim como aqui, vou pôr em azul aqui em relação ao elemento 5, todo mundo que está à esquerda é menor e, opa, desculpem-me, deixa eu voltar aqui para o desenho. Então aqui todo mundo é menor, todo mundo é maior ou igual em relação ao elemento 6. E em relação ao elemento 5 aqui, quem está à esquerda é menor, quem está à direita é maior ou igual. Essa ideia continua valendo aqui também, por exemplo, para essa árvore binária que está, né, digamos assim, pendendo, né, torta, né, com descendente só à direita, mas isso não é problema. A propriedade aqui BST continua sendo verdade. Repare que todo mundo aqui que está à direita de 2 é maior ou igual. Todo mundo que está à direita de 5 também é maior ou igual que o 5. E aqui, mais internamente, o 6, por exemplo, é menor do que o 7 e o 8 é maior ou igual do que o 7. Então, reparem que aqui esses dois exemplos ilustram essa propriedade BST funcionando. Muito bem, essa estrutura de dados ela é interessante, vai permitir a gente fazer uma pesquisa mais eficiente, então vamos começar a tratar da questão da implementação dessa árvore. A implementação vai seguir a mesma filosofia orientada a objeto e que a gente usou na implementação de lista duplamente ligada, em que a gente primeiro constrói o objeto nó, né, que guarda as informações, e em cima desse nó faz uma composição de uma outra classe de objetos, no caso aqui a árvore.
Então, eu vou ter primeiro que implementar o nó de uma árvore, que vai conter não só a informação que eu quero armazenar, o registro e a sua chave, ou somente a chave, né, se for uma informação atômica aí. E agora nós temos que ter apontadores, né? Assim como a gente tinha apontadores para o antecessor e para o sucessor numa lista duplamente ligada, eu vou ter agora apontadores, também em dois, para a subárvore à esquerda e a subárvore à direita, em especial, né, para os filhos desse nó, de um determinado nó. E aí, o objeto árvore vai ser descrito através de uma classe em que eu vou precisar, do mesmo jeito que numa lista duplamente encadeada, na implementação da classe da lista ligada, eu tinha que definir o apontador para o início, no mínimo, da lista. E na prática a gente colocava, né, um apontador para a cabeça e para a cauda da lista, né, head e tail, para o início e para o fim da lista ligada. Aqui, para eu implementar um objeto árvore, eu tenho que ter um apontador para o nó raiz da árvore. Tendo o apontador para o nó raiz da árvore, como ele tem justamente os apontadores para suas subárvores, eu consigo indiretamente acessar todos os seus sucessores. Então, vamos seguir, né, nessa linha a implementação. Em cima dessa implementação, a gente vai poder oferecer na classe árvore uma série de operações para se realizar em cima dessa árvore, como, por exemplo, visitar os nós, ou seja, consultar os valores de todos os nós de uma árvore numa determinada sequência, fazer a pesquisa para ver se está presente um determinado elemento dentro da árvore. Essa é aquela operação crucial que a gente vai ver que é bem mais eficiente numa árvore binária do que numa lista ligada. Inserção e remoção, claro, de informações dentro da árvore. De nada adianta ter uma árvore de dados para pesquisar se você não pode inserir dados nela ou remover esses dados também. Então, essas operações aqui, esse conjunto de operações, digamos assim, forma o conjunto fundamental de serviços, operações que uma árvore binária de dados tem que oferecer para uma aplicação que queira usar esse tipo de estrutura de dados. Então aqui a gente apresenta no caso aqui, a implementação do nó, a implementação já completa, ela é bem curtinha e bem enxuta, dá até para exibir ela completa aqui no slide. Reparem que a gente continua trabalhando com templates, nós vamos entendido agora e o conceito de template, de tipo genérico, vamos continuar trabalhando com esses tipos genéricos, afinal agora isso vai me dar flexibilidade para eu fazer a implementação, por exemplo, de uma classe árvore que armazene qualquer tipo de dado, qualquer tipo T de dado. Então fica bem mais interessante de trabalhar com esse tipo de recurso. Então aqui eu estou definindo uma classe denominada BSTNode, que vai ser justamente o nó da minha BST, da minha árvore. Construtores. Tenho dois construtores aqui sendo definidos. O primeiro é o construtor sem parâmetros, que vai inicializar basicamente os ponteiros. Bem, vamos falar primeiro então dos atributos, né, para voltar para os construtores, acho que faz mais sentido. Aqui, vejam os atributos, eles são dois. Primeiro, o elemento que eu quero armazenar, daquele tipo genérico T, e eu tenho dois outros atributos, left e right, que são ponteiros para objetos BSTNode também, justamente os apontadores para os filhos desse nó aqui, os filhos à esquerda e o filho à direita, subárvore esquerda e subárvore direita. Então, com esses atributos, reparem que eles são atributos públicos, porque daí de propósito eu posso, na classe árvore, acessá-los. Então, com esses atributos públicos aqui, eu vou inicializá-los por meio dos meus construtores. Se for o construtor sem parâmetros, eu inicializo os ponteiros de forma vazia, né, sem endereço válido, né, no caso aqui o valor do endereço vai ser 0. Ou eu posso aqui também inicializar o objeto BSTNode já passando as informações de
dado a ser guardado, né? O parâmetro EL é justamente o objeto, uma referência para o objeto do tipo T, que vai ser guardado dentro do atributo EL, enquanto que os parâmetros left e right aqui, se não forem, se não houver passagem de argumentos para esses parâmetros, eles vão receber o valor padrão 0, caso contrário, você vai atribuir os endereços justamente das subárvores esquerda e direita para os atributos left e right aqui do nó. Então você está já vinculando, digamos assim, esse nó na sua inicialização com os seus filhos aqui, se for inicializar o objeto, instanciar o objeto por meio desse construtor aqui, ok? Como é que vai ser a implementação da árvore, da classe árvore? Aqui a gente vai apresentar a implementação parcial, discutir os pontos principais, mas depois vamos repassar a implementação completa, né, nos próximos vídeos. Não se preocupem com isso. Aqui, então, nesse vídeo, a gente vai destacar alguns pontos críticos dessa implementação. Então, eu vou ter a declaração de uma nova classe, que aí agora é a classe da árvore, né? Então, eu denomino ela de classe BST. Obviamente, ela tem que trabalhar também com o tipo genérico T, afinal, eu estou trabalhando com ela no nível do nó. E aí, repare, eu vou ter, então, a seção de métodos públicos, os membros públicos da minha árvore, que vão ser basicamente os métodos para as operações de percurso, pesquisa, inserção e remoção. E eu vou ter uma relação de membros protegidos, métodos protegidos aqui, não só métodos, mas também o atributo, aqui no caso que eu estou destacando em vermelho, que é o ponteiro para a BST-Node, né, o endereço de um objeto BST-Node, que é quem? Justamente o endereço do nó que representa a raiz da minha árvore. Então, tendo justamente esse atributo root com um valor válido, eu tenho o endereço do nó que se inicia aquela árvore, e a partir do nó que se inicia, eu tenho os ponteiros left e right para os demais nós, para os seus descendentes, ok? Além desse atributo raiz que está protegido aqui, ou seja, tem um acesso limitado só ao escopo aqui da classe BST ou a classes que tenham um relacionamento de herança com BST, ou seja, classes derivadas de BST. Eu vou ter alguns métodos aqui também protegidos de nível protected para auxiliar os métodos públicos aqui, funções auxiliares para tornar mais fácil a implementação das operações. Muito bem, e aí vamos então começar a entender as implementações das operações agora aqui. Primeiro falando das operações de percurso em uma árvore. Há várias formas de se fazer o percurso em uma árvore. Quando eu estou falando de percorrer ou visitar os nós de uma árvore, eu estou falando genericamente de você, por alguma razão, ter que acessar, consultar os valores que estão em todos os nós daquela árvore. Por exemplo, uma função de listagem de todos os registros na saída padrão do programa. Então, essa ordem, como eu falei, ela pode ser feita de 4 maneiras distintas, que vocês percebem aqui no slide. E cada uma dessas maneiras tem justamente uma regra diferente. Primeiro, temos o percurso em profundidade. O percurso em profundidade, ele vai pensar, né, que a minha árvore, ela é uma estrutura que caminha aqui, né, no sentido vertical, e aí eu vou trabalhar justamente nessa direção dos meus nós prioritariamente. Então, tentando primeiro ir o mais profundo possível na minha árvore, para depois visitar os nós laterais, os nós vizinhos. O outro sentido é o percurso em largura, em que eu vou tentar ir, garantir a visitação de todos os nós de um determinado nível, para só depois partir para os nós
na profundidade seguinte, né, no nível seguinte. Então vejam que são duas filosofias diferentes. Dentro do percurso em profundidade, eu posso ter critérios diferentes, como esses que estão listados aí para vocês, os três, né, as três possibilidades, em que o que muda basicamente é a ordem em que eu visito o nó atual. Então repare que no percurso em pré-ordem eu primeiro visito o nó em que eu estou no momento consultando, depois eu vou para o seu descendente à esquerda, depois para o descendente à direita. Já no percurso em ordem, eu faço primeiro a visitação do descendente da esquerda, depois eu olho para o meu nó atual e depois eu vou para o descendente à direita. Por fim, o pós-ordem vai priorizar os descendentes à esquerda e à direita para só depois olhar para o nó atual. E aí, o percurso em largura, ele basicamente trabalha, como eu já mencionei, os nós em todo nível, né, em cada nível, eu varro todos os nós de um determinado nível, da esquerda para a direita, para só depois pensar nos descendentes daquele nível na árvore. Vamos agora tentar então entender isso de uma forma um pouco mais concreta, né, não tão abstrata. Vejam esse exemplo aqui. Imagine então que eu tenho essa árvore binária de busca. Vamos listar a ordem de visitação dos nós nos percursos em ordem, pós-ordem, pré-ordem, isso daí, né? Em ordem, pós-ordem e pré-ordem. Lembrando então, né, justamente o percurso em ordem, ele alterna, né, primeiro o descendente à esquerda, o nó atual, e o descendente à direita. Então vamos começar com ele. Eu vou então pegar aqui e começar o em ordem. Eu começo sempre da raiz. Então, se eu estou na raiz, a primeira coisa que eu faço é visitar o descendente da raiz, que é o elemento que está à esquerda. O descendente da raiz é este elemento aqui. Quando eu estou visitando o descendente à esquerda, eu aplico recursivamente o mesmo raciocínio. Então, eu visito a subárvore, eu não estou visitando, na verdade, né, um elemento. Então, ao visitar uma árvore, eu olho primeiro para a subárvore esquerda, então agora aqui eu faço a mesma coisa, então estou visitando a subárvore que está marcada em vermelho, e pelo percurso em ordem, eu visito a subárvore esquerda da subárvore em vermelho. A subárvore esquerda da subárvore em vermelho é esta daqui, cuja raiz é o próprio 2. O elemento 2 não tem, reparem, subárvore à esquerda. Então, você pode considerar... opa, o que aconteceu aqui? Voltei, desculpem, aqui. Você pode considerar que essa subárvore esquerda do 2 já está visitada, aí então você finalmente visita o elemento atual, que é o 2. Visitei o elemento atual, que é o 2, eu visito a sua subárvore à direita. Não tem subárvore à direita para o 2, eu vou passar então para o retorno da visitação desta subárvore esquerda. Então eu encerrei a visitação dessa subárvore esquerda da árvore formada pelo 2, o 4 e o 5. Então veja, agora sim eu volto para visitar o nó atual 4. Então daí eu visito 4 e aí passo agora para visitação da subárvore direita a 4, que é o 5. O 5 não tem descendentes, nem à esquerda nem à direita, então eu visito ele atualmente, retorno aqui e veja, eu completei o ciclo de visitação desta subárvore aqui de 6. Visitei a subárvore esquerda 2, visitei o nó atual 4, visitei a subárvore direita 5. Então agora eu encerrei a visitação da subárvore à esquerda de 6, agora finalmente então eu visito o nó atual 6. Visito o nó atual 6 e aí parto para visitação da subárvore direita 6. Estando na subárvore direita 6, a gente segue o mesmo raciocínio de visitar daí subárvore esquerda dela,
que é o 7 no caso aqui, depois o nó atual, que é o 8, para daí visitar a subárvore à direita do 8, que é só o próprio 9, não tem descendência. Então pronto, vejam só, eu tenho aqui o meu percurso em ordem. Vamos agora trabalhar aqui o percurso pós-ordem. Eu vou apagar aqui para vocês poderem ver o percurso pós-ordem. Opa! Oh, meu Deus. Vou fazer agora ele em azul para vocês verem. No percurso pós-ordem, como a gente também viu aqui no slide anterior, eu trabalho as subárvores antes de trabalhar o nó atual. Então, eu vou, de novo, parto da raiz, visito então para a raiz a subárvore à esquerda. Na raiz dessa subárvore, eu visito também primeiro a subárvore à esquerda. A subárvore à esquerda é o meu 2. Muito bem. Visito a subárvore à direita, que é o meu 5, para só depois daí visitar a raiz dessa subárvore, que é o 4. Então, visitei agora a subárvore à esquerda de 6, vou agora para a subárvore à direita de 6. E na subárvore à direita de 6, visito a subárvore à esquerda do 8, que é o 7, visito a subárvore à direita do 8, que é o 9, para só depois visitar o 8, o nó atual dessa subárvore. Pronto, finalizei a visitação da subárvore à esquerda, à direita do meu 6, aí sim, finalmente, eu visito o nó atual 6. Então veja que no percurso pós-ordem, o 6, a raiz da árvore, vai aparecer por último. Bem, já dá para, acho que, imaginar o que vai acontecer quando a gente trabalhar com o percurso pré-ordem, né? Então, no percurso pré-ordem, vou apagar aqui de novo, senão, né, também, de novo, a gente vai ficar muito confuso aqui para vocês verem. Então, no percurso pré-ordem, vou fazer ele em verde aqui, eu visito o nó primeiro, aqui, né, visito primeiro o nó, para depois eu visitar as suas subárvores. Então, vamos seguir nesse raciocínio aqui. Então, começando da raiz, a primeira coisa que eu faço é visitá-la. Visitei a raiz, vou para a sua subárvore esquerda e na subárvore visito a raiz, que é 4. Vou daí, sim, depois que eu visitei a raiz, visitar a subárvore à esquerda. Ela não tem subárvores partindo, então ela é visitada, né? Na verdade, ela seria, né, visitada primeiro a raiz de todo jeito, 2. Aí visitei a subárvore esquerda, visito a subárvore direita, que é o 5. Aí finalizei, então, a visitação da subárvore esquerda do 6. Falta agora eu visitar a subárvore à direita do meu 6. Então, vou para a subárvore à direita, sempre visitando primeiro a raiz. Então, eu já visito o meu 8 para só depois visitar o 7 e daí visitar o meu 9. Ficou meio apertado aqui, né, nessa representação, mas repare, temos também o resultado do percurso pré-ordem também, e aqui no caso do pré-ordem, a raiz da árvore aparece em primeiro lugar sempre. Então tá aqui, né, resumo das operações, dos percursos nessa árvore, seja em ordem, pós-ordem e pré-ordem. E, claro, dou ênfase a esse resultado aqui, ó. Vejam que o percurso em ordem numa árvore BST produz uma ordem de visitação numérica crescente. Então, eu visitei os elementos, por exemplo, se as chaves dessa árvore são justamente esses números aí, eu fiz essa visitação em ordem crescente. Então, se você tem uma série de registros armazenados numa árvore BST e precisa, por exemplo, listar esses registros em ordem crescente, em ordem numérica, basta fazer essa listagem por meio de um percurso em ordem. Tá aqui, então,
a implementação recursiva, é importante ressaltar isso daqui, né? E acho que, né, deu para perceber, né, que esse processo de visitação de subárvore, que por sua vez visita a subárvore e assim por diante, é uma clara definição recorrente do problema. Então a solução do método de percurso é uma solução recursiva. Então está aqui a implementação do método in order, chamando aqui, né, para uma árvore BST qualquer. Então, o parâmetro que o método recebe é justamente o nó raiz da subárvore que eu vou visitar. Então, esse nó raiz aqui, P, é recebido como parâmetro, um ponteiro, né, para esse nó raiz. E aí eu vou verificando se esse nó não é vazio, ou seja, o caso base é justamente quando você atingiu um nó que é vazio, um ponteiro para endereço vazio. O que você faz nesse caso? Não faz simplesmente nada, né? Não visita, não faz nada, encerra a execução da função. Casos não seja essa situação, ou seja, você tem um endereço para um nó na árvore válido, você recursivamente vai primeiro para sua subárvore à esquerda, depois você visita o nó atual. Essa função visitar aqui pode ser, por exemplo, uma impressão no Cout da vida, algo do tipo, né? Depende do que você quer fazer ao acessar aquele nó. E depois que você faz a visitação do nó atual, do nó, né, da raiz dessa subárvore, aí sim você vai recursivamente fazer a visitação da sua subárvore direita. Então vejam só aqui uma aplicação, aí, um exemplo do uso de recursão para a gente fazer esse algoritmo de percurso em ordem. Qual é o custo computacional associado ao percurso em ordem? Bem, é possível a gente mostrar que ele vai ser proporcional ao número de nós na árvore, porque afinal eu não vou visitar mais do que uma vez cada um dos nós, seja, né, uma árvore com nós, né, balanceados ali, né, à esquerda, à direita ou totalmente desbalanceada, você vai obrigatoriamente visitar todos esses nós apenas uma única vez. Justamente, né, após essa chamada inicial, o método vai acabar chamando a si mesmo duas vezes para cada nó, uma vez para o filho que está à esquerda e uma vez para o filho que está à direita. Eu não vou voltar e invocar mais vezes a rotina de visitação para os seus descendentes, além de uma vez. Então, dá para se demonstrar que essa complexidade assintótica é Ozão de N, e isso vale também, né, para os métodos pós-ordem e pré-ordem, que só vão alternar ali a ordenação das chamadas recursivas. Bem, falamos dos percursos em profundidade. Depois, como eu falei, em próximos vídeos a gente vai ver a implementação completa aí de todas as formas de percurso de profundidade, mas percurso em largura, que é o outro paradigma importante da gente aprender, ele vai numa outra, né, vai seguir uma outra estratégia, justamente de trabalhar por níveis na minha árvore. Então, nesse exemplo aí, que é o mesmo, inclusive, né, de árvore BST, dos slides anteriores, se eu fosse fazer o percurso em largura, reparem que eu teria justamente uma visitação aí por níveis. Então, primeiro resolveria a visitação do nível 0, pegando o 6, depois eu passaria para a visitação dos elementos do nível 2, pegando o 4 e o 8, e por fim eu passaria para a visitação dos elementos do nível 3, pegando do 2, 5, 7 e 9, sempre, né, também da esquerda para a direita. Como é que eu faço para fazer a implementação de um percurso em largura? A gente agora, pela primeira vez, vai usar uma outra estrutura de dados para nos auxiliar numa operação em cima de uma estrutura de dados, digamos assim, mais complexa, mais sofisticada, como é o caso aqui da árvore binária. Então a gente vai usar uma fila para nos ajudar nessa implementação. Está aí o algoritmo para a gente fazer o percurso de largura. Então eu vou usar a fila justamente como uma fila de nós que ainda estão pendentes de visitação.
e aí eu vou, claro, inserindo esses nós, respeitando justamente o nível em que eu estou nesse nó. Então, eu começo com a minha fila vazia, o primeiro nível que eu visito é o nível 0, então por isso eu ponho a raiz no final da fila, insiro esse elemento na fila, e aí eu passo para um processo de repetição. Repetição enquanto a minha fila não estiver vazia, enquanto houver nós para visitar. Então veja, eu removo o primeiro elemento da fila, esse cara é o cara que está no nível atual de visitação da árvore, portanto é por isso que daí eu faço a visitação. E aí veja, eu coloco os seus descendentes no final da fila, porque aí eles vão, né, todos os elementos do nível seguinte vão ser colocados para um acesso posterior, né, só quando você encerrar a visitação dos nós que estão na frente, ou seja, que estão no nível atual da árvore. Feito esse esvaziamento da fila, chegamos no encerramento do algoritmo. Então veja, um algoritmo relativamente simples. Vamos aqui vê-lo em ação aqui, passo a passo. Então eu começo colocando a raiz na minha fila. Então veja, a fila aí começa com um elemento só, o elemento 6. Aí eu entro naquele processo de repetição, de repetir as operações enquanto a fila não estiver vazia, removo o elemento 6, faço a visitação do elemento 6, que é o primeiro nível da minha árvore. O elemento 6 tem descendentes. Assim que eu removo, eu verifico se ele possui descendentes. E aí eu vejo que o 4 e o 8 são descendentes de 6 e insiro eles na fila. Vejam que a minha fila continua com elementos a visitar, por isso eu volto a repetir o processo de retirada, retiro dessa vez o 4. Quem são os descendentes do 4? O 2 e o 5. Então vejam só que o 2 e o 5 vão atrás do 8, que ainda está no mesmo nível. Então dessa forma, usando a fila, eu estou respeitando aquela sequência de visitar os elementos por nível. Retirei o 4, coloquei seus descendentes no final da fila, vou retirar o 8, os seus descendentes são o 7 e o 9 e também vão para o final da fila. E aí, ao voltar a remover um elemento, eu já vou naturalmente aqui passar para o nível seguinte da fila, tirando o elemento 2, que não tem descendentes, tirando o elemento 5, também sem descendentes, assim como o 7 e o 9. E aí veja que quando eu chego ao final aqui, no passo 8, a fila está vazia e eu fiz a visitação com os números marcados em vermelho, respeitando justamente o percurso por largura, fazendo o percurso sempre da esquerda para a direita por nível de nó da árvore. Está aqui também a implementação do percurso em largura dentro de uma árvore BST, da classe BST. Então, mais uma vez, reparem na sintaxe aí que eu tenho, que se eu estou fazendo a implementação de uma função membro de uma classe que trabalha com o tipo genérico T, eu tenho que sempre, antes de fazer a implementação dessa função membro, indicar o tipo genérico aqui, usando a nomenclatura de template aqui, usando o comando template, dizendo que T é um tipo genérico que eu vou usar aqui. Então, aqui, essa observação aqui da sintaxe, e aqui vejam só, eu estou usando um container queue, ou seja, um container fila disponibilizado pela biblioteca padrão do C++, a estrutura de dados fila que vem pronta da biblioteca padrão do C++, que a gente viu no tópico sobre filas e pilhas. E esse objeto fila, ele vai armazenar ponteiros para nós de uma árvore, ponteiros para BST Node. Justamente porque eu não preciso guardar o nó na fila, eu preciso guardar o endereço desse nó, eu preciso só de uma referência para esse nó
para poder fazer a sua visitação. Então, a gente está trabalhando aqui com os ponteiros até para evitar cópias de registros, cópias de valores desnecessárias. Veja daí, eu passo daí o atributo root da classe BST, do objeto de classe BST, para uma variável ponteiro aqui P, para começar o meu processo de visitação. Então, veja, se eu estou com uma árvore que não é vazia, se o meu P é diferente de 0, aí sim eu faço o push da raiz para minha fila, e aí entro naquele passo 3 do algoritmo, em que eu vou repetir, enquanto a fila não estiver vazia, as remoções de quem está na frente, visitando e inserindo seus descendentes no final da fila. Então, passando aqui com calma nas operações, eu primeiro pego e tiro o elemento que está na frente da fila, né, que é o método front da classe Q, que oferece esse serviço. Depois eu removo esse elemento que eu já peguei, né? O endereço dele aqui está guardado em P, daí eu posso remover esse elemento que está no início da fila. Daí eu faço a visitação, como eu falei, essa visitação depende do seu problema, da sua aplicação, pode ser só uma impressão na saída padrão, ou alguma, né, outro tipo de acesso, consulta e cálculo. E depois eu vou verificar os descendentes desse cara aqui, do nó apontado por P. Então eu vejo, né, se o atributo left do nó apontado por P é diferente de 0, significa que ele tem um descendente à esquerda. Então eu adiciono o endereço desse descendente na minha fila. A mesma ideia eu uso para o descendente à direita. Se ele tem justamente descendente à direita, eu adiciono esse cara à minha fila também. Então, essa é a implementação do percurso em largura. Muito bem, vamos parar por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo vamos falar, né, sobre as operações de busca e inserção dentro da BST e continuar, claro, discutindo a implementação em C++ dentro da classe BST dessas outras duas operações também fundamentais. É isso aí por enquanto, então, até o próximo vídeo.